Péssima notícia com Pedro. Pedro fora da Libertadores, que história é essa? Eu vou explicar para vocês a situação de Pedro, vou trazer o boletim médico atualizado sobre a situação do centroavante, que infelizmente pode ficar de fora da final da Libertadores. Vou trazer também a provável escalação do jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense. Vou falar também sobre os convocados para a data FIFA. Isso deixa o Flamengo muito preocupado, tá, galera? Mas antes de tudo, vou deixar um recadinho aqui para vocês que é inscrito no meu canal. E quem não é inscrito, primeiro recado, se inscreva, deixa o like, acione o sininho das notificações na opção de todas. E você que já é inscrito, e você que está chegando agora no canal, eu estou mudando o nome do canal, tá? De MMS Fla para Mengão, o maior, tá? Então, fica aí o recado dado para vocês e bora que bora, porque, gente, ontem a gente teve os jogos das respectivas seleções, né? Seleção do Uruguai, seleção brasileira, seleção equatoriana. Em meio a tudo isso, a gente teve aí o Arrascaeta brilhando pela seleção do Uruguai, né? Mais uma vez, o Arrascaeta aí, o monstro aí na sua seleção, fazendo gol demais, né? E o Arrascaeta, ele jogou os 90 minutos pela seleção do Uruguai, né? Isso, ele fez até um golaço. O Matias Vinha, ele entrou ali no segundo tempo. Já o Varela não saiu no banco, então o Varela ele tem totais condições de jogar hoje contra o Fluminense. Arrascaeta e Matias Vinha. Claro, o Vinha não é titular absoluto na equipe do Flamengo, mas mesmo assim ele atuou. A preocupação maior é com a Arrasca, né? O controle de minutagem ali, o quanto que o jogador jogou, se vai poder jogar, quantos minutos ele vai poder jogar contra o Fluminense. O Arrascaeta já preocupa bastante, né? A verdade é que os três vão desembarcar no Rio de Janeiro a tempo de jogar o jogo de hoje contra o Fluminense. Lembrando que o Uruguai levou uma goleada de 5-1, gente. Já na seleção da Colômbia, né, que a seleção da Colômbia entrou, tem campo também, venceu a Austrália por 3-0, e o Carrascal ele só entrou faltando ali 9 minutos para acabar o jogo, né? O Carrascal entrou aos 88 minutos do segundo tempo, mais os acréscimos, somando tudo, deu ali 9 minutos em campo, ou seja, Carrascal, esse sim, estará 100% e apto para jogar o jogo de hoje. Já o Gonzalo Plata, ele atuou por 45 minutos pela seleção do Equador e deu 2 assistências para os gols na vitória da seleção do Equador em cima da seleção da Nova Zelândia. Já a situação dos brasileiros é a seguinte, gente. Alexandro jogou 90 minutos pela seleção brasileira e o Danilo jogou todo o segundo tempo. Ou seja, existe uma preocupação com o Alexandro. O Alexandro pode ficar de fora desse jogo. Já eu acho que praticamente já ficaria, porque não chegaria a tempo do jogo de hoje contra o Fluminense. Então, a gente pode ter aí o Arrascaeta jogando ali, vamos supor, uma meia hora de jogo. Podemos ter o Varela como titular. Podemos ter o Carrascal como titular. O Plata pode jogar ali uns 40 minutos também, possivelmente. 45 minutos, um tempo, já que ele ficou de fora de 45 minutos pela seleção, jogou só o primeiro tempo, né, só um tempo do jogo. E podemos ter o Arrascaeta também, né, o Arrascaeta não, o Matias Vinha também, que se o Felipe Luiz utilizá-lo, já que o Alexandre está com a seleção brasileira e desembarca hoje à tarde, né, aqui no Brasil, então podemos ter essa situação deles aí, jogando com a camisa do Mengão hoje num jogo importantíssimo contra o Fluminense. Para esse jogo, gente, a gente tem aí todos os ingressos esgotados na parte do Flamengo, né? A torcida do Flamengo, logo que abriu ali o site, que entrou para comprar os ingressos, mas aí houve muita reclamação por parte da demora para fechar a compra de ingressos. Eu ouvi relatos de torcedores do Flamengo que entraram no site do Fluminense para comprar ingressos ali no setor misto, né, na área do Fluminense, e rapidíssimo conseguiam comprar. Mas depois o site foi melhorando, os torcedores foram conseguindo comprar e o Flamengo vai ocupar toda a sua capacidade ali
O Fluminense teve que fazer até promoção, gente. Chegou a fazer promoção de 75% o bilhete, para vocês verem como a torcida do Flamengo ela é gigantesca em Flamengo. Para esse jogo eu tenho uma provável escalação para vocês. O Flamengo pode ir a campo com a seguinte formação: Rossi no gol, Emerson Royal ou Varela, vai depender se o Varela vai jogar ou não. João Vitor, Léo Pereira, dupla de zaga aí com o Garoto, mais uma vez o Garoto tendo que entrar, o Garoto não entrou bem contra o Sport. Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Jorginho ali no meio do campo. De La Cruz, ou Jorginho ou De La Cruz, né? Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo, repetindo para vocês: Rossi, Emerson Royal ou Varela, João Vitor e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho ou De La Cruz, Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo, que vai enfrentar o Fluminense logo mais. É um jogo importantíssimo aí, né, para o time do Flamengo, porque se o Flamengo ganha ali, a depender do jogo do Palmeiras, o Flamengo dorme de novo na liderança. Lembrando que dependendo do jogo, do resultado do Palmeiras contra o Vitória, né, o Flamengo já vai jogar sabendo do resultado. Dependendo do jogo, eu acredito que o Palmeiras ganha do Vitória, o Flamengo pode entrar em campo contra o Fluminense na segunda posição, tá, gente? O Flamengo pode entrar na segunda posição aí, dependendo do jogo, contra do Vitória contra o Palmeiras. Né? Vamos rezar para que o Vitória consiga pelo menos um empate ali no jogo terrível do Palmeiras. Vamos rezar para isso, né? Vamos falar agora sobre Pedro e Nico de la Cruz para a gente fechar o assunto aqui. Vamos falar primeiro sobre Pedro. Gente, a torcida do Flamengo está muito preocupada. O torcedor rubro-negro que gosta do Flamengo tem que estar preocupado com o Pedro mesmo. Isso porque o Pedro teve uma nova lesão detectada, gente. Não é lesão no antebraço, tá? A lesão no antebraço do Pedro, ela está até indo bem, mas dessa vez o Flamengo aí confirmou aí que o Pedro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda após sentir dores no treino da terça-feira, dia 18, ontem, tá? Aí o Flamengo já publicou a nota, e eu vou trazer a nota para vocês aqui, tá? A nota que o Flamengo publicou. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira, 18, e precisou deixar as atividades nessa quarta-feira, 19, realizou exame de imagem que constatou uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação na fratura na ulna, ou seja, a fratura no braço do Pedro, ela já está bem encaminhada, bem melhor. Pedro não sente dores, mas infelizmente veio essa lesão. Pedro vai ficar de fora da final da Libertadores, porque uma lesão muscular, dependendo do grau da lesão muscular, não foi divulgado o grau da lesão ainda, dependendo do grau da lesão muscular, o Pedro pode ficar de fora do jogo contra o Palmeiras, porque não dá tempo de você recuperar e treinar antes do jogo, né? Infelizmente, mais uma vez, Pedro aí vivendo com essas questões aí, né, gente? Já são aí 3, 4 lesões, né? Depois que ele se recuperou aí da lesão no joelho que sofreu ainda na data FIFA. E sobre o De La Cruz, notícia que saiu ontem pela tarde, trazida pelo Alexander Vieira, do canal do portal Bola VIP, que o Nacional do Uruguai ele colocou Nicolas de la Cruz aí na lista de prioridades para 2026, tá? O time de Montevidéu aí é o Nacional, que é um time gigante aí do Uruguai, né? Assim como o Peñarol, pretende aí se movimentar aí novamente para tentar tirar o De La Cruz do Flamengo, tá? A equipe uruguaia já garantida aí na próxima Libertadores vê aí uma chance rara de fortalecer o setor criativo. Aí o nome agrada bem a diretoria que acompanha a situação física do jogador. Lembrando que o De La Cruz ele vive aí uma situação muito triste, né, com lesões, convivendo recorrente aí com lesões que afetaram aí
seu ritmo de participação no elenco do Flamengo. Nesse cenário, aumentou as especulações aí sobre uma possível saída aí do jogador, especialmente se alguém chegar com uma proposta sólida, tá? Internamente, aí, dirigentes admitem preocupação com a estabilidade, mas evitam acelerar qualquer tipo de decisão, tá? Por parte do Uruguai. Por parte do Flamengo, que segue cauteloso aí, com investimento de 16 milhões de dólares para a tirada do River Plate em 2024. O Flamengo não pretende perder, tá, esse dinheiro. Então, quem chegar com uma proposta para cobrir essa proposta do Flamengo, com certeza vai levar o Nico de la Cruz. Então, o Nacional, ele aparece aí como uma dessas opções, caso o de la Cruz ele queira ir para o time do Nacional, né? Lembrando que além do Nacional, tivemos especulações aí sobre a ida dele para o River Plate. Lá na Argentina, o nome do Nico de la Cruz no River é muito forte, tá? Prioridades no mercado, o Flamengo já definiu 3 prioridades, né? Na verdade, são 4 prioridades, né? Um goleiro, um zagueiro, um meia e um centroavante. O Flamengo vai abrir os cofres aí, gente, vai abrir mais de 100 milhões de reais para contratar esses jogadores, né? Em nomes da vez, Vitão do Internacional, lembrando que o Vitão tem uma proposta para sair, né, para a Europa, mas o Flamengo aí tem um plano B, que é o Lautaro Ribeiro do River Plate. O Vitão, caso não venha, o Flamengo vai tentar outro zagueiro. No meio, a prioridade é o Arias, jogador do Wolverhampton. O Flamengo pretende trazer o Arias, é o sonho dessa diretoria. E no ataque, tem o Valentim Castellanos. Esse é o grande desafio do Boto, segundo aí as informações apuradas. A diretoria quer o Valentim Castellanos agora, então o Boto tem essa missão de trazer o Castellanos da Lazio, tá? E para fechar, um goleiro, o nome da vez ainda continua nos bastidores ainda, mesmo que não tenha saído ainda, né, sendo publicado aí nos últimos dias, mas já teve uma sondagem lá atrás. O nome da vez é o Gabriel Brazão ainda do Santos. Naquela ocasião, o Santos, que pedia muito mais do que vale um goleiro hoje, né? Porque o Santos pediu 7 milhões de euros para um goleiro, é muito caro. Vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.